the chaos that control my mind. Spoke goodbye, she got on a plane, and never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, 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 whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so how to keep her satisfied. Keep playing love like it was just a game, pretending to feel the same, turn around and win again. How beautiful this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Oh, 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 yeah. Muito bom começar a semana já com Maroon 5. Será? Isso é legal. Gatunos pra vocês. Tudo bom, Val? Tudo bem, gente. Tudo certinho, né? Tudo tranquilo, graças a Deus. Baterista que é bom não existe mais. Vai pegar o carro, foi embora, né? É mais prático, mais fácil, né? mais prático, tá Mais tudo leve. certo, tudo lindo, tudo O maravilhoso. importante é tirar a braba, né? Acabou, não tem o que fazer. Do outro lado, e aí, tudo certinho? Pois é, começando o nosso Metrópolis Pernambuco pra você, mais uma semana. Eita, vamos nessa, né? Todo mundo firme e forte, acabando já o mês de outubro, começando novembro, daqui a pouco acabou. Praticamente acabou. Mas enfim, vamos nessa, seguir em frente. Ó, nosso encontro de segunda a sexta, sabe muito bem disso, 4h30 da tarde. Não esquece. Aliás, divulga o programa também, não só, tá? Assiste no canal 22.1 Recife, região metropolitana. Também tem no Facebook, facebook.com/TV Nova Nordeste. Entra lá, compartilha, fala com a gente, manda aí sua sugestão, fica à vontade. Esse e-mail aí também funcione muito para que você do outro lado que tá aí assistindo o programa, de repente, né, tem um trabalho. E aí, ó, teatro, quer lançar um livro, né, cinema, tem uma banda autoral, tem uma banda que quer mostrar seu trabalho, quer mostrar o clipe, tá aí, ó, producãotvnova@gmail.com, não esquece, viu? Jamais. Fora as redes sociais, né, programa Metrópolis PE, Instagram, Facebook, as minhas redes sociais também, Valesca Andrade, que a gente conversa um bocado e que vocês me dão várias dicas. Valeu, acho massa, viu? Caruaru, um cheiro pra vocês no canal 31.1, Garanhuns também, canal 25. Um beijo no coração, tá? Fora a banda Gatunos, eu vou ter o prazer de encontrar, melhor, de conversar com ele, né? Essa pessoa, meu pai. Ai, Fabiano Antunes, jornalista, escritor, que mais? Só. Conheço já faz um tempo, não vou nem dizer quanto, tá? Mas tá aqui para poder lançar seu terceiro livro, né? Primeiro de contos. Isso, o primeiro de contos. Mas você tá muito metido, gente, pelo amor de Cristo, Fabiano. Pouquinho, né? Não, você tá muito menos. Gente, conheci esse garoto na época da TV Jornal. Fabi, eu acho que fazia o que? Era repórter, né? Fui estagiário na TV Jornal, depois fui repórter. Repórter, exatamente. Por 4 anos. Tá bom, vamos parar por aí, pra gente não entrar mais em detalhe. Mas que bom tê-la aqui, Fabi, pra poder falar de um assunto tão legal. Eu que agradeço, estou lançando aqui Península, que é meu terceiro livro, o primeiro de contos. E esse livro foi escrito há 12 anos. Deixei ele engavetado. Sim. E aí esse ano eu criei coragem e disse, não, ou eu lanço agora, ou mais nunca ele sai. Ou mais nunca ele sai. E aí ele saiu. Quando é que você despertou essa história toda pra poder escrever, ser escritor mesmo? Na verdade, na época de colégio, teve um trabalho que a professora passou e era ou para você pintar um quadro, ou para você escrever um poema, alguma coisa do tipo ligada à arte. E aí eu fiz um poema baseado na vida após a morte, que eu tinha acabado de perder uma amiga. E aí quis homenagear essa amiga, escrevi o poema e comecei a escrever e fui guardando os poemas, e aí eu lancei o primeiro livro de poesia. Aí depois eu relancei esse livro em braille, porque eu doei a renda para o Instituto de Cegos aqui de Pernambuco. Aí fiz o livro em braille e aí depois eu escrevi a biografia de Clarice Amazonas, que é violinista, que faleceu tem 6, 7 anos. Sim. Que eu conheci no lançamento do meu primeiro livro. Veja só como a arte traz coisa rede, boa. Pois é, eu lancei o primeiro livro, Clarice, que eu nem conhecia. Tinha visto uma matéria no jornal
convidei ela para tocar. Ela foi para lá, tocou violino e tal, e fiquei muito próximo a ela. O pessoal achava que a gente era avó e neto. Mentira, E, sério? todo mundo achava que era minha avó. Tua avó. E aí fiquei muito próximo e me apaixonei pela história de vida dela, ensinando violino nas favelas, a crianças de rua. E aí eu digo, Legal, pô, preciso escrever a biografia dela. E aí eu já estava com esse de contos escrito. Só que, como Clarice estava para fazer 80 anos e eu quis lançar nos 80 anos dela, Aí você deixou... aí eu guardei esse, Tá. corri com a biografia dela e aí lancei no Teatro Santa Isabel, que foi um concerto em homenagem a ela, com vários músicos, Getúlio Cavalcante, Bloco da Saudade, foi bem bacana. E aí agora que tá saindo esse terceiro, que na verdade foi o meu segundo O escrito, segundo escrito. mas terceiro lançado. Você tava falando que você reescreveu ainda alguns contos, né? Na Mudou verdade... alguma coisa? 12 anos você muda muito, né? A forma de pensar, de Pode, escrever. O Então, assunto continua sendo o o mesmo. assunto ficou lá, mas alguns desfechos de histórias eu achei que não cabia mais no meu pensamento. Certo. E aí eu modifiquei alguns contos, né? Finalizei de outra forma, mas todos os temas foram mantidos. Tá. Alguns ficaram intactos, porque eu relembrei, né? Na verdade, eu não lembrava nem o que eu tinha escrito. E aí quando eu vi o conto, caramba, eu adorei. Então Engraçado. Você foi bom que eu me surpreendi comigo mesmo. Você toca num assunto que é muito engraçado isso, né? Lógico, evidente, não tem comparação. Eu tenho uma mania de escrever, mas escrever coisas minhas. Aham. Meu cotidiano, enfim, sim. E aí, quando você vai pegar uma história, tipo assim, eu falo que são posts que a gente vai lá escrevendo, isso aqui. Quando você vai pegar uma história de 2 anos, assim, atrás, mais ou menos, é engraçado que como você revive aquele processo, né? Sim, sim. Você faz, nossa, como foi isso? E aí você passa por aquele, nossa, como mudou. Eu acho que é isso que é o interessante. Imagina 12 anos. E assim, foram 12 anos guardados. Eu não fiquei relendo e relendo e Não? relendo. Não, eu guardei e depois de 12 anos eu peguei de volta. Mentira, né? Sério, não fiquei lendo a cada ano. Então tinha história que eu não lembrava mesmo, assim, como acabava. Aí você leu e gostou. Aí eu li e adorei. Eu digo, pô, esse eu não vou mexer Não vai nada. mudar. Porque eu não tava nem acreditando que tinha sido eu que tinha escrito. Mentira. Juro. Tem isso também. E aí, outros contos eu não gostei tantos. E aí eu reescrevi, né? Modifiquei bom. o final. Cada e tal. conto a gente fala de um assunto. São 17 contos Tá. sobre assuntos variados que existem na sociedade de um modo geral. Mal de Alzheimer, prostituição, seca, fome, abandono de criança. A gente teve há pouco aí uma criança abandonada, Nossa, então tem essa história Eu não vou no nem conto. falar o que eu falei, não tem nem como. Mas enfim, assim, fiquei sabendo também disso tudo, a Isso. gente ficou sabendo, criança. Como é que. Enfim, deixa pra lá, passa, vai. E aí tem todos esses assuntos aqui no livro. E o bacana foi que, assim, inicialmente esse livro chamaria Interseção. Seriam contos seguidos de reportagens sobre o assunto do conto. E aí, para escrever Mas as surgiu assim? Não, né? O início era esse. Era isso? É. A ideia era essa? Mas você A ideia era mas essa. Tem esse link mesmo? Não, hoje não mais. Mas a o ideia início era foi, essa. tá. E aí, para escrever cada reportagem do tema do conto, eu levei o conto para os especialistas da área. Então, Solidão, eu levei para um psicólogo, para um psiquiatra. E ele foi analisando os personagens para que eu escrevesse o assunto em seguida. Só que depois me veio a preocupação do assunto ficar velho, porque tinham estatísticas da época. Certo. Então, por exemplo, sistema penitenciário tinha o percentual de preso, enfim, dados mais jornalísticos. Certo. E aí eu fiquei preocupado, eu digo, pô, vou lançar esse livro, depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos, esses assuntos todos já estão vencidos. Sim. Vão caducar, Vão como a gente chama. é. E aí eu desisti de colocar as reportagens, deixei só os contos. Tá. Mas foi bacana para mim como autor, porque eu passei a conhecer melhor o personagem. Porque tinha coisas que eu tinha escrito que nem eu mesmo sabia que aquilo tinha um fundamento científico, vamos dizer. Por exemplo, tem um conto sobre loucura. E o louco, no conto, ele tem uma aproximação muito grande com os mendigos, com o pessoal muito pobre de uma cidadezinha no interior. Quando eu levei para o psiquiatra analisar esse conto, ele disse, Fabiano, isso é real. Porque os loucos são muito mais aceitáveis numa sociedade primitiva do que na sociedade atual. Então, quanto mais pobre o lugar, mais o louco é aceito. Um louco no Recife, ele vai ter uma rejeição muito maior do que um louco lá no sertão. Então, foi bacana para eu conhecer o próprio personagem a fundo, entendeu? Sim, você foi bem a fundo, hein, filho? E aí foi bom por isso. Não Isso ficou é no bom. livro, mas ficou no meu conhecimento. No conhecimento. Né? Aí você vai lançar esse... Mas você não falou, por que Península? Península é porque, assim, os contos todos têm um assunto muito pesado, muito dramático, muito denso. Tá. Mas todos acabam com um sinal de esperança, de um futuro melhor, do ser humano se tornar melhor. E aí,
eu pensei assim, pô, o que é que todos os contos têm em comum nesse livro? Esse final de esperança. Se eu tivesse numa ilha, eu não teria para onde correr. Porque você não tem o que fazer. Se eu estou numa península, eu tenho um fiozinho de terra, que eu enxerguei como esperança, para me ligar a uma porção de terra maior. E aí esse caminhozinho até chegar na porção maior, que seria o continente em si, é que eu enxerguei como um fio de esperança. Você linkou isso? Nossa. Mas eu explico isso na contracapa. Tá bom, obrigada. Porque isso é viagem do autor. Tudo bem. Tô viajando na sua viagem. Sim, tá sim. tudo lindo. Deixa eu mostrar aqui. Ó, vai ser lançado dia 10, não é isso, Fabi? Isso, vai ser lançado dia 10 de novembro, a partir Certo. das 6 da noite, lá na Fundagem Casa Forte, na Avenida 17 de Agosto. E como eu gosto de lançar o livro sem ser em livraria, num evento mais artístico, Tá. a gente vai ter Júlio César, que é um violinista, que foi aluno de Clarice Amazonas, vai tocar no lançamento. Certo. Marina Scioli, que é uma grande amiga minha, que é procuradora, não vive de música, mas canta divinamente bem. Tá. Vai fazer um pocket show com músicas internacionais. E Jorge de Paula, que é ator, ele vai fazer a leitura de um dos contos. E aí, para deixar a noite mais saborosa, a gente vai ter o Malakoff Café, vai fazer uma degustação de cafés para os convidados. O Laluna Gastronomia vai montar mesa de doces e salgados. Nossa. Vai ter até flores para levar para casa. Floricultura Recife. Por favor, né? Por Vai favor. deixar 200 rosas para que cada um leve sua flor para casa. Que é um evento feito com muito amor, então em tempos sombrios, né, Boa, como a gente está Fabi. vivendo Eu hoje, quero ir. distribuir Qual a flores data? é muito dia bom. 10, dia 10 de novembro. Estão convidados. A gente vai, obrigado. Que a gente maravilha. tá se convidando. Não, tá ótimo. Tá todo mundo se convidando já. Estão convidados. Tá todo mundo se convidando. Parabéns, Fabi. Obrigadíssimo. Mas principalmente parabéns pela sensibilidade. Eu acho que Obrigado. hoje em dia a gente tem que preservar isso, né? Sim. A gente vê tanta coisa ruim acontecendo no dia a dia, tantos valores sendo deixados de lado e você não sabe nem mais ter uma simples gentileza com o próximo, né? E aí quando acontece isso, que a gente vê tanto amor transbordando, toca, que bom. É. Não é bom? E envolve amizade, amigos. Para você ter ideia, a capa desse livro, quem fez foi uma grande amiga minha, que é artista plástica e arquiteta, chama Rose Domingues. Certo. Ela cantou no lançamento do meu primeiro livro. E essa Marina Scioli, que vai cantar no lançamento desse, é a filha dela. Tá bom, né, Fabiana? Não quero mais falar sobre esse assunto. É muito não. amor envolvido. É muito amor envolvido. A gente começou vendendo picolé. Não tem problema. É uma brincadeira da gente, É uma brincadeira nossa, Vender gente. picolé. A gente passava nos corredores da televisão. Vai fazer que eu vender picolé, Fabiana. Enfim, brincadeira interna nossa, Sim, tá? sim. É um caso sério. Olha só, é com muito amor que a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais amor ainda. Você não sai daí não. Nosso Metrópolis Pernambuco para você.